Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. Com o início da pandemia em 2020, os consumidores foram forçados a implementar uma série de mudanças nos seus hábitos de compras. Mas será que essas mudanças vieram realmente para ficar? Uma pesquisa realizada pela McKinsey traz um raio-x sobre o comportamento atual do consumidor e as tendências de consumo que devem moldar o futuro. O que mais tem influenciado as escolhas de marcas e produtos? Quais canais, redes e interações são mais importantes hoje? Quais estilos de vida as pessoas mais buscam atualmente? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. E para falar sobre as atuais tendências de consumo e suas implicações para os negócios, está aqui ao meu lado no estúdio Pedro Fernandes, sócio da prática de consumo da McKinsey em São Paulo. Olá, Pedro, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Oi, Mariana. Obrigado. É um prazer estar com todos aqui hoje. Muito bem. E também participará desse bate-papo a Alison Redford, head da divisão de higiene da Reckitt na América Latina. Alison, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer recebê-la também. Prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito bem. Então vamos começar? Então vamos lá. Pedro, eu vou começar com você. Você pode contar para a gente os pontos principais da pesquisa e o que está influenciando mais o comportamento dos consumidores brasileiros hoje? Claro, Mariana. O que a gente observou nessa pesquisa é uma continuação de comportamentos que a gente vinha observando desde o início da pandemia. É uma pesquisa que a gente faz recorrentemente, faz há muitos anos, mas desde a pandemia a gente vinha observando algumas coisas acontecendo. Primeiramente, a gente está vendo um consumidor brasileiro bastante resiliente, ou seja, o consumidor aprendeu a lidar com um ambiente econômico bastante incerto, né? E cada vez mais, comparado com o início da pandemia, o consumidor está mais otimista e está mais tendo opções de como se virar, como a gente diz bem, né? E a gente viu, versus a onda anterior da pesquisa, a gente viu que os consumidores estão se virando melhor. A gente tem uma pergunta onde a gente vê como é que você está na sua situação econômica. Você está indo bem, você está se virando fazendo ajuste ou você está indo mal, você está em crise? E a gente viu da última onda, que foi no final do ano passado para agora, uma melhoria de 10 pontos percentuais, principalmente em consumidores de baixa renda, que estão saindo de estar em crise ou passando necessidades para estou conseguindo me virar, que eu acho que é uma mudança bastante relevante. Parte desse conseguir se virar tem a ver com o consumidor estar muito mais consciente em relação às suas compras. A gente já tinha observado no início da pandemia o brasileiro declarando que faz menos compra por impulso, menos decisões por jeitinho e mais planejamento de compra. E a gente viu isso perdurar. A gente vê na nossa pesquisa que 80% dos consumidores estão cortando seus gastos e fazendo bastante trade-down, né, que a gente chama que é o consumidor passar a comprar produtos de marcas mais baratas ou em canais mais baratos. Tá? Então, acho que esses são os dois grandes legados da pandemia. Foi um consumidor brasileiro mais preparado, pesquisando melhor, tomando decisões mais acertadas à sua situação econômica. Tá? A gente também viu algumas mudanças de hábitos mesmo de compra, né? Não só essa resiliência. A gente vê, obviamente, um crescimento muito forte das vendas online, apesar de que isso varia muito categoria a categoria, a frequência com que as pessoas estão comprando, os motivos. A gente vê um consumidor que continua em casa, mesmo após o final das restrições de locomoção. O consumidor adquiriu hábitos de consumo em casa, e isso tem várias consequências para determinadas categorias. E a gente vê um consumidor também muito próximo de temas locais, conhecidos, sendo muito influenciado porque a sua rede de pessoas próximas e conhecidas fala no WhatsApp, sendo um fator muito grande de decisão de compra. Interessante. Realmente algumas mudanças aí bem importantes, né? Que Sim. Algumas vieram para ficar, né? Exatamente. Legal. E, Alison, um pouquinho da sua experiência, pelo que você observou, o que as pessoas estão comprando mais agora e o que elas estão deixando de comprar? Então, primeiro, acho que ninguém conhece a Reckitt, né? Ninguém sabe. Acho que você pode falar um pouquinho da... Então, a gente é uma empresa de bens de consumo, de maior parte limpeza, né? E as marcas que são super conhecidas no Brasil, tipo Veja, Multiuso, SBP,
Bom Ar, esse tipo de marca. Aí eu acho que todo mundo vai... Exatamente, são marcas que estão em todas as casas brasileiras, exatamente. O que a gente está vendo agora? É interessante, e a gente vê isso, é uma coisa única de agora, eu acho que é pós-pandemia, realmente os hábitos mudaram. É algo que assim, as consumidoras não estão tomando riscos, eles estão realmente mais educados no que eles estão comprando, e a gente vê que a gente chama de um efeito ampulheta. Então, a gente vê que as marcas líderes estão aumentando em participação e por isso a gente vê que nossas marcas estão crescendo mais em volume e valor, mais do que o mercado. E as marcas mais baratas, especialmente em segmentos onde realmente o desembolso é menor, estão crescendo também. Então, são as marcas no meio que estão sendo reduzidas, porque realmente estão fazendo uma escolha. Ou eu vou comprar algo que eu confio, eu sei que é bom, que é a marca líder, ou eu não tenho dinheiro no meu bolso, eu vou comprar uma coisa mais barata e eu sei que eu estou fazendo isso. É muito consciente. Então, realmente, essa coisa de impulso, vou provar isso hoje, agora, nesse ambiente macroeconômico, as pessoas não vão arriscar. A inflação, né, subindo, enfim. Exato, com a inflação exatamente. A outra coisa que a gente vê como a gente tem como meta, como empresa, que a gente precisa deixar os nossos consumidores terem acesso aos nossos produtos. Então, por exemplo, a gente tem tamanhos menores. Então, você observa que em Vanish, por exemplo, que é para tirar manchas, a gente tem uns tamanhos menores e estão vendendo muito mais que os tamanhos maiores, onde o desembolso é maior. A pessoa usa em determinadas situações, mas não é um consumo de volume, né? Exato. Não é um gasto muito grande na primeira compra, né? Você abaixa essa barreira. Exatamente. E aí a gente vê que ficam com a marca, mas elas, assim, não querem comprar, não têm o dinheiro para comprar tanto. Sim. Porém, querem ainda comprar a marca líder. Interessante. Então é isso. E a gente também vê que o número de canais, os lugares, assim... canais que eles estão comprando está acima de 5, ou seja, estão pesquisando, estão olhando, estão realmente, de novo, não é impulso, é realmente considerado e pesquisado o consumo, então isso mostra que eles estão procurando valor. Interessante, até posso aproveitar, mas claro. Esse dado bate com o que a gente viu na pesquisa, né? Porque a gente viu que, na média, eles pesquisam entre 6 e 7 canais. Isso. Antes de tomar uma decisão de compra, principalmente para itens de cesta, né? Itens como alimentos, que é um negócio que não acontecia pré-pandemia. Historicamente, o brasileiro sempre foi de comprar muito lealdade a uma loja, a um canal, ou seja, agora está tendo mais pesquisa, não só porque existe mais informação online, mas a pessoa está visitando mais lojas antes de tomar uma decisão. Você está enxergando isso também, né? Sim, não, totalmente. Eu estou curioso com uma coisa que você disse das marcas, né? O efeito ampulheta, etc. A Reckitt está em algumas categorias que são de compra recorrente, né, como Veja Multiuso, uma marca bastante recorrente, e algumas categorias que ainda têm uma baixa penetração no Brasil, né, como o próprio tira-manchas, né, com Vanish, sabão de lavar louça. O que vocês enxergaram entre essas diferentes categorias nesse período? Né? Está tendo mais... Dado que o brasileiro está se apertando, está tendo mais dificuldade de introduzir uma categoria nova, de ganhar penetração, ou o contrário, o brasileiro consegue ver o valor nesses produtos e quando experimenta, fica? Eu acho que é mais a segunda coisa que você falou. A gente está vendo, mas aí a gente está vendo que tem categorias como Veja, onde, por exemplo, dentro de Veja é uma marca enorme, né? Então tem segmentos como Multiuso, que são mais sensíveis a preço, e aí sim a gente vê as marcas locais, as marcas onde o desembolso é menor, crescendo mais. Porém, você tem uma parte de Veja, por exemplo, o que a gente chama de especialistas, que são as produções de limpa a cozinha, banheiro, que são mais eficazes, eles estão indo super bem. Porque eles estão, eu acho que estão voltados mais para um nível de consumidor mais de alta renda, então são menos afetados, que é o que a pesquisa também que eu li tá mostrando. Mas aí, por exemplo, marcas que são mais discrecionários, como tira-manchas, a gente vê que aí sim, o que eu falei de tamanhos menores, onde o desembolso é menor, eles querem ainda ter esse produto em casa, só que com menos dinheiro no bolso, eles vão com tamanhos menores. Então, até agora, a gente não está vendo uma queda de penetração. Legal.
no mercado. Interessante, ou seja, a vontade do brasileiro de experimentar continua lá, né? Continua pequenas lá. doses ali, né? De fazer de uma forma mais Exatamente. controlada. Que interessante. Isso deve estar se refletindo em várias outras categorias também, imagino, né? Não só nas que você está, mas em alimentos, em etc. A gente pode estar enxergando também esse tipo de comportamento. O que tem uma implicação interessante, né, para as empresas, se estão na dúvida se é um bom momento para testar uma inovação, para lançar algo novo, desde que você faça isso de uma forma controlada, com desembolso pequeno e motive, o brasileiro ainda está disposto a experimentar, nos parece. Né? Acessível, né? De uma forma acessível. E eu acho que nesse ambiente é muito importante, com uma consumidora mais educada, com o dinheiro que as consumidoras têm, é muito importante a gente trabalhar essa equação de valor, custo-valor, né? Então, o quanto que ela... que é a proposta que a gente está dando e por que ele vale o dinheiro que a gente está pedindo, e porque agora estão muito mais educadas e mais alertas, elas conhecem melhor e querem saber mais. Então a gente tem que trabalhar para mostrar esse valor e que vale a pena mesmo. E a gente usa online bastante para isso, porque é sobre experiência, é onde ela está pesquisando. Então... É interessante isso que você falou, que as pessoas estão pesquisando mais, estão mais aware, né, do que elas estão comprando. E acho que também tem uma questão, né, Pedro, que apareceu na pesquisa, que tem mudança de hábitos, né? As pessoas estão preocupadas com bem-estar, estão investindo em bem-estar, e também uma coisa que me chamou a atenção em sustentabilidade, né, que tem aparecido. Então, por exemplo, produtos que são mais sustentáveis ou que têm essa pegada, eles têm um apelo diferente? As pessoas os procuram também? Misto. Eu acho que ainda, aqui no Brasil, a gente ainda vê que é muito incipiente. Não tá, e normalmente são mais caros. Então, numa época onde o macroeconômico está complicado, primeiro, eu acho que até agora, muitas vezes a percepção é que você tem que abrir mão de eficiência, eficácia, para poder ter algo sustentável. Então, isso já é um pensamento que a consumidora já chega meio que com um olhar negativo, né? E mais ainda, assim, é mais caro para a gente fabricar algo que é sustentável, é mais caro para a gente. Então, normalmente eles são mais caros. A gente vê que está começando, mas ainda... Na Europa já é uma coisa mais frequente, é muito né? mais, é muito mais recorrente e também você vê, na Europa você vê que e nos Estados Unidos também, que os clientes, então os supermercados grandes, eles estão apoiando muito isso. Então, e mais a gente vê que os investidores também estão querendo investir em empresa, valorizando se a gente tem uma estratégia boa de sustentabilidade. Então, é uma coisa que a gente leva muito a sério e que tem que, assim, para o bem dos nossos filhos, a gente tem que fazer isso. É a coisa certa de se fazer, né? Claro. Agora, é uma coisa que você tem que... É como indústria a gente tem que fazer. Não adianta uma marca fazer algumas coisas. A gente já lançou coisas muito inovadores e produtos inovadores que são mega sustentáveis, mas eles ainda são muito nichados, tem um público bem específico, né? Por enquanto, mas vai vir, porque também achamos que vai vir. O nosso planeta não está num bom estado, né? Então acho que mais e mais a tendência vai ser que a conscientização vai ser muito maior. Sabe, Mari, que é interessante, pelo que a Alison está colocando, tem 2 pontos da pesquisa que corroboram isso um pouco do que ela falou, né? No Brasil, o Brasil, de todos os países que a gente faz a pesquisa, a gente faz ela em paralelo em mais de 20 países no mundo, o Brasil é o país com o maior percentual de trade down, ou seja, o maior percentual de pessoas comprando marcas mais baratas e um dos menores de trade up, de pessoas comprando marcas mais caras. Só que quando as pessoas fazem trade up, o principal motivo declarado é por uma percepção de qualidade ou de propósito de valor melhor daquele produto, ou seja, as pessoas, dependendo do valor que o produto agrega, ainda, apesar de não ser um percentual alto, é o principal motivo que faz as pessoas terem trade-up. Né? Então, assim, se a gente comunicar uma proposta de valor como sustentabilidade com algo que a pessoa vê valor, pode sim ter um motivo para comprar a mais, apesar de ser pequeno. Ao mesmo tempo, na pesquisa a gente não entrou em muito detalhe da natureza de produtos das suas categorias de limpeza, mas a gente fez algumas perguntas específicas para alimentos que podem ter alguma relação, né? E o que a gente viu em alimentos é que o que as pessoas declaram que vem muito valor e estão dispostas a pagar mais tem a ver mais com temas de ser saudável, por exemplo, baixo teor de açúcar, baixo teor de gordura, do que, por exemplo, orgânico ainda.
E a nossa hipótese é que o orgânico, a percepção de valor ainda não está tão clara. Então, talvez, acho que a analogia para os produtos das categorias que você está, né, Alisson, talvez seja, olha, uma proposta de valor clara, da qual sustentabilidade pode ser um dos elementos, mas desde seja um elemento que a pessoa consiga ver esse benefício de uma forma muito tangível, né? Seja porque eu consigo fazer um preço menor eventualmente por algum motivo, ou seja por algum desempenho do produto que é melhor, por ele ser sustentável, por ele ter um benefício, né? Eu acho que, assim, tem vários ângulos, né? Uma coisa, normalmente, se você é mais didático, mais claro no que é o benefício, orgânico é uma coisa, ninguém, assim, muitas pessoas não ainda, sabem né? o que é. Menos açúcar é muito tangível, muito né? Tangível. Então, se eu olho produtos de limpeza, é um pouco a mesma coisa. Eu compro esse produto para fazer o quê? Para limpar. Ou para tirar manchas. Tem que fazer isso primeiro, ele tem que fazer isso. Depois, você pode me falar que ele é sustentável, ele faz menos dano ao meio ambiente. Mas tentar fazer ao contrário e fazer com que a razão pela qual eu vou comprar esse produto é porque ele é assim, bom para o meio ambiente. Ainda não pega, né? Ainda. E não, assim, acho que nunca pega, né? E sabe que é interessante? Porque você também comentou que os teus produtos de nicho estão crescendo, né? E são produtos, quando eu olho até como consumidor, né, dos produtos da Rect, a mensagem é muito clara, né? Você tem o Veja Limpa Vidros, você tem o Veja Limpa, enfim, são pontos de limpeza muito específicos, né? Então fica muito claro para o consumidor. Então acho que deve ser uma das vantagens que o consumidor olha agora e fala, putz, esse benefício que eu vou ter, eu quero esse benefício. Sim. Está claro para mim. Eu acho que isso tem a ver também um pouco, né? A Alisson comentou antes aqui da nossa entrevista, informalmente, quando a gente estava conversando, que essa mudança de hábitos também impulsionou algumas coisas, né? Alguns itens que foram como sabão de lavar louças e essas coisas, porque mudaram um pouco os hábitos das pessoas que estão mais em casa, é isso? O que a gente viu durante a pandemia, mas que ficou, que meio que ficou como um hábito, é ficar mais em casa. Estão saindo menos para comer, que eu acho que a pesquisa mostrou isso. Isso faz com que, por exemplo, a máquina de lavar louça, porque a gente viu máquinas de lavar louça cresceram muito durante a pandemia, né? Porque as pessoas não queriam ficar lavando louça na pia. E isso continuou. E então a gente vê produtos desse tipo, a gente vê, por exemplo, purificador de ar, bom ar, né? As pessoas estão querendo fazer um ambiente mais aconchegante em casa. Isso continua, assim, tudo bem. Essas mudanças vieram para ficar, né? Eu acho que sim, as pessoas valorizam agora ficar em casa e descansar, porque antes era, assim, eu acho que antes da pandemia era muito, especialmente a certa faixa etária, sair, nunca ficar em casa, né? Mas acho que mudou mesmo. Isso é interessante. E acho que tem a ver também com o trabalho remoto ainda perdurando, o trabalho híbrido, ainda tem muitas refeições em casa. A gente estava com a expectativa, antes de rodar essa última onda da pesquisa, agora em agosto, que ia ter caído bastante o percentual de pessoas declarando que faz refeições em casa, porque as pessoas estão voltando, né? E não foi o que a gente viu. A gente viu o mesmo nível de percentual de pessoas declarando que faz refeições em casa com a mesma frequência de 9 meses atrás. Olha só. O que é interessante, né? Ou seja, o hábito criou-se e as pessoas agora estão conhecendo o que é melhor e ficando com o que é melhor, né? E acho que como muitas empresas ainda estão num formato híbrido ou mesmo 100% remoto, isso também ajuda a pessoa a não ir para a rua, né? Então, acho que continua esses hábitos seja de alimentação, seja de limpeza, cuidado com a casa, como a Alisson mencionou. Isso aí, muito bem. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao fim da nossa sessão de hoje e para encerrar, eu queria ouvir de vocês dois um pouquinho quais são as ações que os líderes, os CEOs das empresas, enfim, quem está ali tomando decisão, eles podem tomar a partir desse cenário que a gente conversou agora e o que mais de insights vocês podem gerar para eles, deixar aí de final remarks. Legal. Eu vou falar primeiro, pode ser, Alisson? Eu acho que um ponto que, obviamente, para uma empresa de consumo sempre foi fundamental é ter um bom portfólio. Só que, cada vez mais, ter um portfólio que, primeiro, está adequado à expectativa dos consumidores de diferentes faixas de renda e etc. Tem um portfólio muito bom de entrada, num ponto de preço correto. E um portfólio que comunica muito claramente o propósito de cada um dos produtos é fundamental hoje. Então, eu diria que ele vem antes de você, obviamente, tem que continuar sendo muito bom de preço, de execução no ponto de venda, etc. Mas
toda a ciência do mundo em preço e em execução no ponto de venda, ela não vai funcionar se o seu portfólio não estiver bom. Ela ajuda muito a você vender mais, desde que o seu portfólio esteja adequado. Acho que esse foi um grande aprendizado aqui dessa pesquisa, para as empresas lidarem com esse momento e, obviamente, ter resiliência, né? Vai ter continua tendo bastante incerteza, o consumidor ainda diz que tem bastante incerteza, ainda tendo que se virar, então as empresas vão ter que fazer essas adequações e ter cada vez mais agilidade para reagir a essas mudanças e a essas novas demandas do consumidor. Legal, interessante. Você quer complementar, Alisson? Não, assim, concordo. eu acho que volta para o ponto que eu estava fazendo antes, que não podemos esquecer o que o produto tem que fazer. Isso. Então, se ele não entrega, não adianta. Você pode fazer o marketing, ou vendas, ou execução que você quiser, ele tem que entregar. Tanto que a gente agora está partindo para um monte de pesquisas onde a gente tira as marcas, assim, é blind, é cego, para a gente poder ver, isso aqui entrega melhor ou não contra o concorrente, para entregar para a consumidora um bom produto. E isso é fundamental. Eu acho que ao percorrer dos anos, a gente às vezes esquece, porque ou a embalagem é bonita, ou a cor do logo, assim, a gente esquece que no fundo por que a gente está comprando, a razão para a qual a gente compra um produto é para fazer resolver um problema, exatamente, ou criar alguma coisa. Então, isso é o mais fundamental e eu acho que, assim, o Brasil é um país super resiliente, as consumidoras aqui, assim, já passaram por muito, então a gente tem que só ficar focado no fato e paciência que assim, as coisas vão vir a ser bons no Brasil se estão ruins e vice-versa. Assim, sempre tem aquela volatilidade, mas a resiliência é tudo. Então, gente, queria agradecer muito a Alisson, Pedro, vocês por terem vindo aqui hoje esclarecer todas essas dúvidas e contar um pouco aí sobre esse novo cenário. Obrigado, Mariana. Obrigado, Alisson, também. Obrigada. Muito obrigada também a você que nos acompanha em vídeo ou em podcast. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks@mckinsey.com. Você também pode nos enviar perguntas. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí, muito obrigada e até a próxima!